Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que recebemos vocês para mais uma doutrinária virtual, doutrinária da nossa casa CEF. A CEF, que é essa casa que nos acolhe, que nos assiste, que nos fortalece, que nos oferece tantas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de assistência e de trabalho. Por isso é com muita alegria que estamos sempre aqui para receber vocês para mais uma atividade. Nas sextas-feiras, nós estamos trabalhando o livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier. E hoje nós vamos trabalhar a mensagem de número 10, que tem como título Mediunidade. Mas antes de iniciar os nossos estudos, vamos nos preparar para a prece inicial? Vamos fechar os nossos olhos, aquietar a nossa mente, harmonizar e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que é pura misericórdia e bondade. É com muita gratidão que nós recebemos do Pai todo esse amor e toda essa assistência. Rogamos que Ele possa nos conduzir essa noite, nessa nossa atividade. Pedimos à espiritualidade maior que ela possa nos envolver no clima de harmonia e de paz, para que possamos compreender todas as lições e os aprendizados que a mensagem de hoje nos oferece, que possamos levar para o nosso dia a dia, para que possamos usar no nosso trabalho de reforma íntima, de construção do nosso ser, que está em processo de evolução. Rogamos também ao nosso querido Mestre Jesus, que possa ser sempre essa presença amorosa e constante em nossas vidas, a nos guiar, a nos proteger. Que possamos estar sempre envolvidos em Tua paz e em Teu amor. Que Jesus nos abençoe a todos nós, agora e sempre. E assim nós vamos dar início ao nosso estudo. Então, como eu tinha falado, hoje nós vamos falar sobre a mensagem de número 10, mediunidade. Emmanuel, ele sempre começa os seus textos com a citação de alguma passagem bíblica. E aí ele vai, ao longo do seu texto, discutir aquela mensagem, ampliando o nosso entendimento sobre o que aquela passagem ali tem para nos oferecer de aprendizado, de conhecimento. E assim acontece com a mensagem de hoje. Então ele começa com a seguinte citação: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa citação que Emmanuel traz no início de seu texto, ela é, na verdade, uma profecia do profeta Joel, que nós vamos encontrar no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, no Antigo Testamento. E esta profecia, ela foi lembrada por Pedro no dia de Pentecostes. E essa passagem de Pedro, ela está narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então, para nós entendermos essa mensagem que Emmanuel traz, é muito importante a gente conhecer todo o contexto desse dia de Pentecostes. E é o primeiro questionamento, né? Um texto que fala de uma festa tem como título a palavra mediunidade. Então, no decorrer do nosso estudo, a gente vai entender por que falar de uma festa é estar falando de mediunidade. Então, a gente vai entender o significado daquele dia,
O que foi que aconteceu que fez com que Pedro lembrasse dessa profecia do profeta Joel? E aí a gente vai começar o nosso entendimento sobre o que Emmanuel nos traz. Então, primeiro, vamos lembrar que Pentecostes é uma das celebrações muito importantes do povo judeu. Na verdade, ela é uma celebração muito importante no calendário judaico e cristão. Então, tanto os judeus comemoram o Pentecostes, como os cristãos também comemoram. Lembrando da história, nós vamos ver que os hebreus, eles se caracterizavam pelo seu sentimento forte de religiosidade. Isso era algo que destacava, né, nesse povo. E eles sempre tinham o costume de agradecer e de adorar Deus com comemorações, com festas. Então, para o povo judeu, existem 3 grandes festas de cunho religioso. E essas festas são chamadas de festas da peregrinação. A primeira festa é a Páscoa. A segunda é a festa da colheita, que também é conhecida como festa das primícias. E depois passou a ser chamada também de Pentecostes. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos, que também é conhecida como festa das cabanas. Então essas festas, elas são chamadas assim de festas de peregrinação, porque durante as festividades, o povo judeu, ele vai peregrinar até o templo de Jerusalém, né, e oferecer as suas ofertas. Portanto, nessas festas, judeus de toda parte vão para Jerusalém, né, em peregrinação. A festa de Pentecostes, que é a festa que nós vamos falar hoje, ela era uma festa ecumênica, ou seja, ela é aberta para todos. Todos podem participar. Os produtores e seus familiares, os pobres, os levitas, os forasteiros. Então, como todos podiam participar, então ela era uma festa onde se aglomerava uma verdadeira multidão na praça. Mas por que ela também recebeu o nome de Pentecostes? Então, o que significa essa palavra Pentecostes? É uma palavra de origem grega, onde penta significa 50 e coste significa dia. Portanto, Pentecostes significa 50º dia. E por que ele receberia esse nome? Porque é uma festa que é comemorada 50 dias depois da Páscoa judaica. E aí, para a gente compreender, né, por que 50 dias depois da Páscoa judaica, a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo e vamos lembrar do êxodo judeu, né? O êxodo judeu, ele aconteceu justamente depois da Páscoa. O que era o êxodo? O que foi que aconteceu? Então, nós sabemos que os judeus, eles eram escravos no Egito. E eles saíram do cativeiro egípcio justamente depois da Páscoa, né? Eles, na liderança de Moisés, eles partiram atrás da terra de Canaã. E eles vagaram por muitos dias no deserto. No 50º dia, eles chegam no Monte Sinai e é quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Então, os judeus, eles comemoram o Pentecostes porque eles estão comemorando justamente esse recebimento dos 10 mandamentos. Então, eles comemoram o decálogo na festa de Pentecostes. Mas nós vimos também que os cristãos também comemoram o dia de Pentecostes. Então, é justamente aí que vai entrar o nosso estudo, né? Qual foi o fato que fez com que os cristãos passassem a comemorar também o dia de Pentecostes. Então, nós vamos começar também relembrando alguns fatos antes da festa específica, para que a gente possa compreender como tudo aconteceu, né? Então, nós sabemos que Jesus foi crucificado, né, justamente naquele período da Páscoa. E após a sua crucificação, Jesus ressuscitou e aí ele fez várias aparições.
Ele apareceu para Madalena, depois ele apareceu para Madalena e outras mulheres, depois ele apareceu para 2 discípulos que estavam no caminho, depois ele apareceu para os apóstolos sem Tomé, depois apareceu novamente para os apóstolos, agora com a presença de Tomé. Então Jesus fez várias aparições durante 40 dias. No Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra, nesta parte, né, do Ato dos Apóstolos, no capítulo 1, Haroldo ele vai justamente trazer para nós essa última aparição que Jesus fez antes da festa de Pentecostes, né? Então, nós encontramos no Ato dos Apóstolos, né, no Novo Testamento, no capítulo 1, né, essa última aparição que Jesus fez antes dessa festa. E nessa aparição, Jesus falou o seguinte para os apóstolos: ordenou-lhes não se afastarem de Jerusalém, mas aguardarem a promessa do Pai que ouvistes de mim. Porque João mergulhou na água, mas vós sereis mergulhados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí Jesus continua falando, né? Disse para eles: não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu com a sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nessa passagem, Jesus aqui ele já antecede um pouco o que é que iria acontecer no dia de Pentecostes. Então, depois dessa última aparição de Jesus, né, antes da festa, aí veio o dia da festa. E assim como Jesus havia recomendado, os apóstolos ficaram ali, todos reunidos no mesmo lugar. Foi quando de repente se ouviu um barulho no céu, como se fosse uma forte ventania. Foi um barulho muito forte, foi um barulho tão forte que preencheu todo o local onde eles estavam. Vamos lembrar que eu disse que a festa de Pentecostes era uma festa que aglomerava uma verdadeira multidão. Então Jerusalém estava cheia de forasteiros, estava cheio de judeus, tinham muitas pessoas em Jerusalém nesse dia. E as pessoas que estavam lá vinham de vários lugares, né? Porque nós vimos também que os forasteiros também podiam participar da festa. Então tinham pessoas da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, os cretenses, os partos, os árabes, os romanos. Então tinham pessoas ali de várias origens. O estrondo ele foi tão grande que chamou a atenção dessa multidão. E aí eles foram para o local onde estavam os apóstolos, que era de onde estava vindo esse som. E lá eles viram que surgiu, né, um grande clarão, como línguas de fogo. E esses clarões, eles pousaram sobre a fronte dos apóstolos. E nesse momento, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, né, conforme o Espírito os capacitava. Então, a multidão, ao ouvir aquela voz, ela ficou maravilhada, ela ficou, né, entusiasmada. Porque os apóstolos, eles estavam falando as línguas de origem dos forasteiros que estavam ali. E aí eles estavam falando sobre as grandezas de Deus, eles estavam falando sobre a boa nova. Então, os forasteiros ficaram muito entusiasmados, extasiados, e aí eles se perguntavam: mas estes não são os galileus que nunca saíram de suas terras? Como podem estar falando a nossa língua, se não puderam aprender em nenhum lugar? Então, como é que aquilo poderia estar acontecendo?
Então uma onda de surpresa e de alegria invadiu a todos ali naquele local. Mas assim como tinha esses que ficaram maravilhados com todo aquele fenômeno que eles estavam presenciando, houveram também aqueles, os incrédulos, que começaram a ridicularizar os apóstolos e a dizer que eles estavam cheios de mosto. Esse termo, cheios de mosto, significa dizer embriagado, bêbado, alcoolizado. E Pedro ouve esses comentários. E aí ele vai fazer o seu discurso. E aí ele diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E aí Pedro continua o seu discurso. Então, nesse momento, Pedro lembra da profecia de Joel e diz para aquela multidão que o que estava acontecendo ali era o cumprimento dessa profecia que Joel havia feito há muitos anos antes da vinda do Cristo. E foi a partir daí que os cristãos começaram a comemorar o dia de Pentecostes, só que agora com outro sentido, porque eles começaram a comemorar a descida do Espírito Santo. Então, o que aconteceu ali pode parecer para muitos algo fantástico, sem explicação. Mas para nós espíritas, nós sabemos que o que aconteceu ali foram fenômenos mediúnicos. Os apóstolos, eles manifestaram a mediunidade poliglota, que também é chamada de xenoglossia, que é quando o médium fala ou escreve numa língua que ele desconhece. E aquele clarão que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo eram, na verdade, os espíritos, que não se mostraram visíveis por completo, mas o suficiente para serem percebidos. E aqui vale lembrar a questão de número 88 do livro dos Espíritos, que define a forma dos espíritos. Ele diz que o espírito ele tem a forma de uma chama, de um clarão, uma centelha etérea. Então esse momento ele foi muito importante para os apóstolos, para todos nós cristãos, porque antes desse acontecimento, os apóstolos eles estavam tímidos, estavam frágeis, estavam indecisos, inseguros, mesmo com todas as aparições de Jesus, o que lhe deu assim um grande ânimo, porque eles não se sentiram mais desamparados, eles perceberam que Jesus os acompanharia, mas eles ainda estavam muito frágeis e muito tímidos, para a missão que lhes cabia, que era de divulgar a mensagem do Cristo. Eles precisavam desenvolver o cristianismo. Então eles precisavam do poder de Jesus para fazer isso. Então justamente naquele momento, o que acontece com eles? Acontece justamente assim, esse receber o poder de Jesus. Então, quando eles recebem as claridades de Pentecostes, eles ficam fortalecidos, por essa força e essa luz que recai sobre eles nesse momento. E aí eles passam a divulgar a mensagem inspirados, determinados. Ali eles passaram a ter uma interação muito maior com o mundo superior. Eles passaram a sentir essa força da espiritualidade maior. Eles se fortaleceram pela fé e aí passaram a fazer o que o Cristo fazia com tanta naturalidade. Agora eles estavam fortalecidos, estavam inspirados. Então eles poderiam agora seguir com a sua missão. Estavam sustentados pelo Mestre Jesus.
E é o que a gente vê nos outros capítulos que vem depois, no Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver nos capítulos seguintes que esses fenômenos mediúnicos, eles se tornam algo habitual para os apóstolos, porque se mantiveram fiéis ao Mestre. Então, na sequência do Ato dos Apóstolos, nós vamos ver a narração de Lucas de vários feitos realizados pelos apóstolos, vários fenômenos mediúnicos que começaram a acontecer constantemente após esse dia de Pentecoste. Então foram curas, materialização, clarividência, psicofonia. Então, depois desse dia de Pentecostes, os apóstolos se tornaram médios notáveis. E Emmanuel diz o seguinte no texto dele: desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente, ou seja, há mediunidade para todos e em qualquer lugar. Nós temos no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 8, é essa citação dessa profecia do profeta Joel. Então, nós temos no item 8 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa citação, né, essa profecia do profeta Joel. E em sequência, no item 9, diz o seguinte: o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos. É um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Então, Deus quer que a luz chegue para todos. Não quer que nenhum filho seu fique privado dessa luz. E é por isso que nós falamos que a mediunidade, ela não constitui um privilégio. Ela se encontra em toda parte e chega para todos. E aqui é importante ressaltar que a mediunidade, ela não surgiu nesse dia de Pentecostes, porque a mediunidade sempre existiu. Se nós formos olhar na história, né, nós vamos perceber que sempre existiu a mediunidade. Mas foi a partir desse dia de Pentecostes, que a mediunidade, ela passou a ser reconhecida como uma porta de esclarecimento e de consolação. Foi a partir desse dia que ela eclodiu por toda parte para qualquer um. Porque nós sabemos que todos nós temos essa capacidade de interagir com o mundo espiritual. Todos nós somos médiuns. Nós temos o hábito de falar médiuns, né, para aqueles que possuem a mediunidade ostensiva. Mas todos aqueles que têm a capacidade de interagir com o mundo espiritual têm mediunidade. E é por isso que nós recebemos as inspirações, né? Então nós precisamos compreender a importância de Pentecostes também para todos nós que somos espíritas. Porque o que aconteceu ali foi a mediunidade dos apóstolos. Ainda nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa sequência do item 9, ainda está escrito que a mediunidade, né, que nós temos, é através dela que nós recebemos os ensinamentos dos Espíritos. Esses ensinamentos tão valiosos. E a missão é justamente, né, de abrir os horizontes da vida eterna para todos nós. Então os Espíritos, eles vêm para nos instruir, para nos conduzir no caminho do bem. E isso é possível através da mediunidade. É assim que nós recebemos todo o apoio, toda a assistência, toda a sustentação. Emmanuel ainda diz no seu texto o seguinte: estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Então, ao longo da história,
nós vamos ver aí vários fatos mediúnicos, que muitas vezes foram tomados como milagres, como algo sem explicação, mas que nós sabemos que se trata de mediunidade, que aquilo ali foi um fenômeno mediúnico. E aí nós temos casos de inspirações, de premonições, de visões de cura, de psicofonia. Então é mediunidade em toda parte, médios de todas as posições, homens, mulheres, ricos, pobres, todas as religiões, né? Tantas histórias dos santos que nós sabemos ali que era a mediunidade, eram fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo. E aí surge o Espiritismo, e com o advento do Espiritismo, foi ampliada a nossa compreensão com relação a essa interação que nós temos com o mundo espiritual. Mas assim como nós tivemos em Pentecostes aqueles que zombaram e que não acreditaram no fato que eles mesmos estavam presenciando, hoje nós também temos os incrédulos que duvidam, que não acreditam nos espíritos, que não acreditam na doutrina espírita, indiferentes às evidências. Mas o Espiritismo, ele vem ampliar esse entendimento, né, para todos nós que estamos abertos para ele. E ele vem aumentar a nossa compreensão diante dos ensinamentos deixados pelo Cristo. E também explicar todos esses fenômenos que aconteceram com tanta abundância naquele período e no decorrer da história também. Então o Espiritismo, ele esclarece e ele amplia o nosso entendimento, né, sobre tudo isso. E aqui nós podemos nos fazer uma pergunta com relação a essa passagem que nós vimos desses dias de Pentecostes. Qual é o aprendizado que essa passagem deixa para nós no nosso dia a dia? E a resposta é a importância da mediunidade com Jesus. Porque assim, saber que como aconteceu com os apóstolos, daquela forma, onde eles se encontravam frágeis, indecisos, e foram tomados por esse poder, né, através da mediunidade com Jesus, essa força que eles receberam, que lhes proporcionou essa determinação, né, de seguirem um caminho que eles precisavam seguir, desenvolvendo o cristianismo com fé, com confiança, com coragem. Assim também pode acontecer com todos nós. Então, quantas vezes nós nos encontramos assim, vacilantes, inseguros, com medo, né? Mas quando nos deixamos envolver pela luz divina, nós somos tomados por essa força que nos sustenta. De onde vem essa força? A espiritualidade nos sustentando, nos fazendo sentir mais fortes, mais capazes de tudo suportar e de tudo superar. Como explicar que no momento estávamos tão inseguros, mas quando a gente entra naquela oração sincera e verdadeira, surge uma força que a gente não sabe explicar? Sabe explicar. São as inspirações e a assistência espiritual pela nossa capacidade de interagir com a espiritualidade maior, interagir com Jesus. E aí nós nos envolvemos nessa luz divina. Somos todos médiuns, podemos receber toda essa assistência, todo esse socorro. Nós podemos receber as inspirações dos bons espíritos, o auxílio que nós tantos necessitamos. Porque nós ainda somos muito frágeis pela nossa vulnerabilidade, por sermos imperfeitos. A nossa imperfeição nos deixa muito fragilizados. E aí nós precisamos dessa assistência. E a mediunidade é esse meio pelo qual nós recebemos essa força, essa luz vinda da espiritualidade maior sob o comando do Mestre Jesus. Então, quando nós começamos a falar da mediunidade, quando nós começamos a falar de todas essas
esses benefícios que nós recebemos, nós entendemos que para que isso aconteça, é preciso um bom uso da mediunidade. E o bom uso da mediunidade, ele está ligado à nossa condição moral. Por isso que precisamos ficar muito atentos. E Emmanuel nos alerta no texto quando ele fala dos prejuízos morais. Porque ele fala que os prejuízos morais avassalam os nossos caminhos, né? Dificultam o nosso caminhar para o progresso. E nós podemos entender como prejuízos morais o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça. Combater todos esses prejuízos morais é justamente buscar essa luz que nos é oferecida, que auxilia nas nossas transformações que são tão necessárias para a nossa elevação espiritual. É a mediunidade sendo bem usada. E essa mediunidade sendo bem usada, ela fortalece o espírito. Fortalece o espírito que quer se transformar, que quer se renovar, que quer vencer as suas imperfeições e caminhar para o seu progresso. Então, buscar estar cada vez mais próximo de Deus, buscar ser cada vez melhor, buscar ser útil, é fundamental para se fazer um bom uso da mediunidade. E é muito importante lembrar do vigiar e do orar. Nós sabemos que nós sempre poderemos contar com assistência espiritual, mas nós não devemos descuidar dessa recomendação que Jesus nos deu de vigiar e orar. Porque só com os pensamentos elevados e alinhados aos ensinamentos do Cristo, né, fortalecidos pela fé, é que saberemos usufruir corretamente dessa mediunidade, dessa possibilidade que nós temos de receber esse amparo, de receber essa assistência, de receber essa condução. Então, é transformando a mediunidade como um recurso para o nosso processo de regeneração. E é pelo trabalho constante, na prática do bem, no trabalho constante de nos modificar, no trabalho constante de desenvolver as nossas virtudes, é que nós vamos nos elevar. Vamos conseguir manter essa sintonia com o alto, sem oscilações. Então é através de muito trabalho e de um esforço sincero, né, que nós vamos conquistar a nossa condição espiritual mais feliz, mais elevada. E o bom uso da mediunidade contribui muito para esse processo. E nós vamos lembrar o que Martins Peralva nos diz no livro Estudando a Mediunidade, para a gente fechar a atividade de hoje. Ele diz o seguinte: o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhes foram confiados, e estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará sem dúvida exercendo a mediunidade com Jesus. Que possamos fazer da nossa mediunidade esse meio de sustentação e de regeneração. Que possamos exercer a mediunidade com Jesus, o nosso querido Mestre, o Messias da humanidade, o nosso governador espiritual. E assim nós fechamos a atividade de hoje e, para concluir, vamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, gratos a Deus pela oportunidade do aprendizado, gratos por todos os ensinamentos que o Mestre querido nos deixou para nos conduzir, gratos por toda essa assistência que recebemos da espiritualidade a comando de Jesus,
que nos dá toda a sustentação necessária, que nos possibilita podermos enfrentar todas as dificuldades, todos os obstáculos, com coragem, com alegria, pela oportunidade do crescimento, que é assim que nós precisamos entender as nossas dificuldades, são oportunidades de crescimento. Precisamos agradecer, Senhor, por esse recurso maravilhoso que o Senhor nos possibilita, que possamos utilizar de uma forma positiva, de uma forma proveitosa, a nossa mediunidade, que possamos estar sempre em sintonia contigo, sintonia com os bons espíritos, para que possamos ser auxiliados nesse nosso processo de transformação, que possamos nos envolver na tua luz e no teu amor. Que Jesus esteja sempre conosco, nos envolvendo em tua paz. Boa noite para todos. Muita paz.